Olha, você aí está se cuidando, está se alimentando bem, se hidratando, né? O tempo muda, o clima muda e o corpo sente, é importante. Será que os alimentos que você anda comprando na sua casa, consumindo, estão te ajudando a manter a sua imunidade boa? Aquela gripe que não sai, criança com resfriado e por aí vai outras doenças que vão atrapalhando aí o caminhar da história, né? Para falar sobre alimentos, para você acertar. É importante que a gente conheça os alimentos para a gente saber o que coloca na nossa mesa e saber com um especialista no assunto. Minha amiga Michele, seja bem-vinda. Oi, Dani, tudo bom bem? dia, tudo Como certo? vai? Tudo jóia? Que bom, Michele. Vamos falar de um assunto bom, ainda mais nesse tempo, né, de Isso inverno. mesmo. Que o corpo sente quando muda. Primeiro, para a gente entender, a gente escuta muito falar, né, sobre imunidade. Ah, você precisa cuidar da sua imunidade. Todo mundo tem imunidade? O que é a imunidade? O nosso sangue tem células de defesa, né? Então, nós temos, por exemplo, os linfócitos que eles agem defendendo o nosso organismo de vírus, de bactérias, de fungos, etc. Só que a nossa alimentação e o nosso estilo de vida influencia na qualidade desses linfócitos, na qualidade e na quantidade, tá? Temos outras células também, mas a gente fala muito deste componente quando pensa em imunidade. Por exemplo, até o fator estresse, a alimentação, você falou muito bem, hidratação, estilo de vida, por exemplo, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de açúcares, tudo isso vai influenciar na imunidade. Então, um conjunto que ajuda a manter bem essas células, Sim. né? Para ter a imunidade. Por isso que certas pessoas, que quando a gente fala em qualidade de vida, isso que é importante, né, gente? Qualidade de vida nesse conjunto de fatores para a pessoa ter imunidade. E a alimentação é um fator fundamental, né? Dani, é fundamental. Eu costumo muito falar assim, de uma forma bem simples. Imagina que o nosso corpo é como uma máquina, que nem uma indústria, por exemplo, que ela tem que fabricar componentes. Qual é o insumo que essa máquina vai utilizar? O alimento e a água que a gente fornece. Se esse alimento ele não tem qualidade, se esse insumo não tem qualidade, como que o produto final vai ser bom? É difícil. Como uma fábrica de carros, por exemplo. Como que eu posso esperar um carro bom, um produto você final só põe bom, plástico? se eu só ponho plástico? Né? Então, a gente, quando pensa dessa forma e olha para a natureza, uma das formas mais simples da gente cuidar da nossa alimentação é indo para a natureza, é buscando o que é mais natural e menos industrializado. Nossa, e a natureza é tão muito simples, perfeita. né? A natureza é perfeita. Gente, Deus faz tudo Exatamente. perfeito. E olha, a Michele vai colocar pra gente, que vai explicar para nós os alimentos que você pode ter na sua casa, gente, que é tudo simples e que às vezes as pessoas trocam, não colocam esses alimentos e colocam outros que, na verdade, só prejudicam o corpo. Fala um pouquinho para nós desses alimentos aqui, Michele, que você trouxe. Por exemplo, né, alguns dos componentes, os vegetais verdes escuros. Uma das formas de você falar, ai, Michele, mas são tantos nutrientes, como que eu vou saber o que tem zinco, o que tem ferro, o que tem ácido fólico? Vamos pelas cores. Sim. E pelos tipos, fica mais simples. Por exemplo, os vegetais verdes escuros são ricos em ácido fólico, em ferro e vitamina C. 3 componentes essenciais para a nossa imunidade. Posso comer todo dia? Pode. Qualquer idade? Qualquer idade. Dá até para fazer já o conhecido suco de couve, que a gente tanto fala. Então, até, por exemplo, aquela criança que ela não come a couve, mas você pode bater, por exemplo, numa vitamina com abacate ou com maçã. E até coa, em último caso. Não tem problema se for para ela conseguir tomar, porque não fica com o gosto tão forte do vegetal. Sim, pica bem, pode colocar numa sopa, um outro tipo de salada. Exatamente. Para poder ingerir melhor. Outra opção, obviamente, seria consumir. Fazer, então, por exemplo, um brócolis no vapor, os próprios vegetais, a salada ou refogado. Agora, no frio, as pessoas não gostam muito de comer salada crua. Faça o refogado. Sim. A própria rúcula, que é uma folha que eu costumo fazer refogada, e as pessoas só comem crua ou na pizza. Eu falo, gente, faça no azeite, porque é tão gostosa. E fica super saboroso, né? Fica uma delícia. Dá pra fazer várias modalidades e fica gostoso. O brócolis mesmo, você cozinhando, você pode fazer aí pra semana inteira. Ele aguenta, né? Não, é excelente. E dá pra você variar na alimentação. Você sabe que eu, em casa, na correria, o que eu faço? Eu higienizo as folhas, então eu gosto muito de rúcula, de agrião.
Eu higienizo, deixo ela bem sequinha, porque é a água que vai aumentar a putrefação, né, para estragar. Então, eu deixo ela bem sequinha, coloco numa saladeira e eu tampo com o filme plástico, eu não tempero. E aí, durante a semana, eu só vou consumindo, gente. Tá pronta, tá lavada, é mais fácil. É bem mais prático. Isso dos verdes escuros. E dos próxima verdes categoria? Escuros. Vamos aqui agora para as frutas. Ah, legal. Falando também em vitamina C, que é um dos componentes super importantes para a imunidade. Você não é famoso quando a gente, até agora no Covid, né, a famosa frase, ai, toma vitamina C, toma vitamina C. Será que a gente come a vitamina C antes de ficar só tomando, né, suplementando? Então, é laranja, o limão, o próprio kiwi, a acerola, é uma frutinha. A acerola é tão comum a gente ver o pé na casa das pessoas, né? A acerola, você pode até congelar, fazer o suquinho de acerola. Então, assim, é uma quantidade de vitamina C bem importante. Posso comer todos os dias? Deve. O limão, por exemplo, eu faço um suco de limão, substitui a laranja? Ele substitui. O importante, eu sempre falo, que é você variar. Tá, ou ter uma porção de cada um todo ou outro. dia. A laranja, gente, coma como bagaço, é uma fibra que tem o efeito prebiótico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ajuda a cuidar do nosso intestino, né? Então, o que é prebiótico? É assim, ó, o probiótico, já vou enganchar aqui no iogurte, que é outro componente importante para a imunidade. Tá. Porque o nosso intestino, ele tem bactérias. Certo. Tem bactérias que são patogênicas, que causam as doenças. Que são as ruins. Que são as ruins. E tem bactérias que são probióticas, que são as boas. As boas. São aquelas que cuidam do nosso intestino, fortalecendo a nossa imunidade. Deixando equilibrado. Exatamente. Tá. Quando eu consumo probiótico, aqui no iogurte natural a gente tem muito probiótico. Eu não posso esquecer que esse probiótico, ele é vivo, então ele precisa se alimentar. E do que ele se alimenta? Dos prebióticos, que são fibras, por exemplo. Olha que interessante. Exatamente. Então, isso daqui é como se fosse uma comidinha, um remédio para eliminar os patógenos, as bactérias ruins e esse o aqui que é alimento para esses probióticos, para as bactérias boas, são as fibras. E na laranja, esse bagaço, além dele aumentar a saciedade, melhorar a função intestinal, ele ainda funciona como alimento, como prebiótico para o probiótico, para as bactérias boas. Mantendo a imunidade boa, né? E deixando o corpo bom para se defender das doenças. Excelente, com certeza. E o que mais tem ali? Aqui nós temos o famoso e querido própolis, né? Ah, legal. Própolis reforça a imunidade? Sim, comprovadamente, tá? Reforça. Se você não gosta do própolis em gotinha, você pode tomar em cápsulas, já existe. Tá. É super concentrado, tá? É uma boa opção, porque tem pessoas que realmente acham ele muito forte, muito ácido. E como que consome esse de gotinhas? Você vai colocar, por exemplo, de 10 a 15 gotinhas em um copo de água e você toma uma vez ao dia. Eu recomendo assim, se você tá gripado, resfriado, notou que a tua imunidade caiu, toma de manhã e toma à noite também. Reforça, toma uma dose de reforço. Quantas gotas? 10 a 15 gotinhas. 10 a 15 gotinhas num pouquinho de água. Exatamente. E posso espremer um limão ali? Pode. Aí, o único cuidado que você tem que ter é com a acidez. Porque o própolis, ele não é um pouco mais ácido. Então, você pode colocar umas gotinhas de limão e toma cuidado com a acidez. Qualquer idade? Não tem problema. Não tem problema. Criança pequenininha, idoso. Por exemplo, acima de 4, 5 anos, você coloca umas 5 gotinhas. Acima de 12 anos, você já pode usar a recomendação que eu falei. Olha, gente, que ótima dica. Porque, olha só, as fases que mais ficam vulneráveis para gripar e para ter doença são mais as crianças e os idosos. Sim, exatamente. E isso que você está dizendo, pode ser aplicado tanto na fase mais adulta? Para os idosos a gente usa essa dose mais alta mesmo, né? De 10 a 15 gotas. Para as crianças, entre 4 até 12 anos, a gente usa 4 a 5 gotinhas. Ah, que legal. Tem problema com gente diabética? Não, muito pelo contrário. Aí que a gente recomenda. E aí tem uma dica que eu gosto muito de passar. Própolis a gente tem em 3 formas. A gente tem cápsula, a gente tem alcoólico, que aí é essa que nós chamamos de tintura. Então ele vem líquido, né, numa tintura alcoólica. Não é diferente de bebida alcoólica, ele tem uma base com um pouquinho de álcool, mas é muito pouco álcool. E tem a base aquosa. Então, o que eu recomendo? Se for uma pessoa diabética, se for uma pessoa que tem gordura no fígado, se for uma pessoa que tem algum tipo de doença hepática, use ou em cápsula ou aquoso. Não use o alcoólico. Não usar essa versão. Porque já que a gente... É um teor muito baixo de álcool, mas já que a gente tem as 3 versões... Pode usar o melhor, né? Até se eu vou usar, às vezes, 2, 3 vezes por dia, eu não preciso recorrer ao alcoólico, né? Sim. E eu gostei da dica. E essas...
outras Aqui opções? outros queridinhos, né? Então, nós temos as opções das castanhas, inclusive do amendoim. Por quê? As castanhas, às vezes, estão muito caras. E aí, o amendoim, ele é uma boa fonte de vitamina E e de zinco. E é mais em conta. É mais em conta. E é um componente que ele ajuda a reforçar a imunidade, porque tem um componente do sangue que chama linfócito. E ele ajuda a reforçar esse linfócito. Então, todas as castanhas que têm a vitamina E e o próprio amendoim também, além do zinco, eles vão ajudar a reforçar a imunidade. Se eu fosse falar em quantidade, vamos supor, Michele, mas... Que quantidade é um caso só sério. disso, vamos supor, umas 12 unidades, tá? Da castanha do Pará, como ela é bem maior, você reduz isso à metade, tá? Até 6. umas 4, 5 unidades, tá bom? Porque ela Por é grande, dia. ó. 4 Isso, ao por total dia. no dia. Tá. Se fosse a amêndoa, 10 a 12 unidades. O amendoim também, umas 12 unidades. Os 12 grãozinhos, bolinhas, 12 isso mesmo. bolinhas. E aqui, a linhaça Aqui e a cúrcuma. nós temos um famoso queridinho, que é o açafrão, a cúrcuma. Qual que é o componente? Chama curcumina. Essa curcumina, ela tem efeito antibacteriano, fungicida, protege o nosso organismo, ajudando a eliminar fungos e bactérias. E onde eu posso usar? Frango, arroz, sucos. Quando a gente falou, por exemplo, do suco aqui, da couve. porque o gosto, pessoal, some. O gosto, ele Não desaparece. aparece. Você vai colocar, sabe aquela colherzinha de café? Sei. Meia colherzinha de café num copo Daquela de suco desse. pititica. Daquela pititica. Então, você não vai sentir o sabor. Então, posso usar. Vamos fazer uma receitinha aqui? Então, é meia colherzinha. Quer um suco delicioso? Tem Então tudo vai, aqui. Vou te fala contar. Uma folha de couve, uma laranja. Eu bato com bagaço e tudo. Eu só tiro a casca. Ah, legal. Tá? Só tira a casca e a semente. Uma folha de couve, uma laranja, gotinhas de limão, meia colher de café de açafrão e 2 castanhas. Jura? Pode bater. Pode bater a castanha? Pode bater. E aí, no final, posso pôr um pouquinho de própolis? Pode, vai sumir Nossa, o gosto a pessoa também. bebe, sai voando. Gente, olha, um suco power aqui, já temos uma receita maravilhosa. Ah, e tem um componente que a gente vai falar que vai ficar bom no nosso suco. Fala aí. Gengibre. Raspinhas de gengibre. Ai, gente, é ótimo. Não, pelo menos, eu adoro o sabor do gengibre. Eu acho uma delícia. E ele aquece agora no inverno, Sabe né? um que eu gosto, que eu não compro mais, né? Porque depois que eu aprendi tanto com você, eu não compro mais nada em lata, nada. É aquele gengibre que vem lasquinha no vidro. Sim, Não sei se funciona, né? Do mesmo Não, jeito. ele não deixa de ser o gengibre. Você só tem que olhar se ele não tem açúcar. Ah, eu vou olhar. Porque Não, mas às eu não vezes comprei ele mais é- também. Ah, nem então compro tá bom. mais. Você já suspendeu. Já suspendei total. Esse, gente, o gengibre você pode pôr na salada, fica gostoso uma no suco, delícia. misturar. O gengibre No em pó, chá, o gengibre em que pó. pode usar também no suco. O que mais? Aqui, olha, nós temos uma duplinha que entra todos os dias no preparo da comida, que é Sempre. riquíssima em antioxidantes pró-imunidade, que é a cebola e o alho. Então, use e abuse desses componentes. Vocês podem ver, sabe esse sabor forte, até que arde o olho Sim. um pouquinho? É justamente esse o componente que tem ação protetora para nossa Legal. imunidade. Então, usem e abusem do alho, tá? Até para questão, por exemplo, de fungo, quando tem micose. Nossa. O alho, ele é super famoso nesse sentido. Ô, gente, fora que você usa o alho, a cebola, é um tempero tão simples, né? Muito mais acessível. Você pode se organizar de fazer esse temperinho, já deixar pronto na sua casa para ficar prático para verdade. você, né, É Michele? verdade. Só bater Eu bastante preparo alho ali com um pouco de sal, colocar uma parte de uma cebola para você deixar pronto. Facilita a sua vida e ajuda a melhorar a sua saúde e sua imunidade. E não se esqueça de se hidratar muito bem, porque agora no frio as pessoas tomam menos água, porque transpiram menos, sentem menos sede. Mas, gente, isso é fundamental para o nosso equilíbrio e para nossa imunidade também. Então, se hidrate. 35 ml vezes o seu peso. Vai ser a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Então, vamos repetir. 35, você faz a continha lá. Isso, 35 multiplica o seu peso por 35. Aí você vai ter um número, esse valor é em ml. Tá. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa de 60 quilos, multiplicar por 35, vai dar em torno de 2.000, mais ou menos. Tá. Seriam 2 litros. 2 litros. Ou 2.000 ml. Aí, na dúvida, você já toma 2.500. Isso, Né? pronto, tá super Facinho. hidratado. Faz aquele esqueminha de garrafa, ó, eu tomei 4 garrafinhas de manhã, 4 garrafinhas à tarde, separa sua garrafinha de vidro aí, olha, e tome sua água, cuide-se.
Cuide da sua imunidade, do seu corpo, que é esse tempo maravilhoso. Michele, adorei! Eu também, aprendi obrigada. muito mais hoje. O pessoal em casa também aprendeu, né? Tem dúvidas, quer escrever, só seguir a Michele no Instagram. Pode mandar mensagens que ela dá super atenção. E olha, sempre tem novidades pra gente cuidar bem da saúde e viver bem, né, Mi? Muito obrigada. Obrigada a você, minha querida. Volte mais. Com Bom certeza. inverno pra você. Pra nós. Saúde. Pra nós. Amém.